Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o culto online da igreja Casa na Rocha. É um prazer estar aqui com você, conectado em um só coração diante do Senhor, na presença do Senhor. Hoje nós temos uma temática muito especial. Hoje nós temos o Marco Aurélio, nosso querido irmão aqui conosco, já vou apresentá-lo. E nós vamos falar sobre o seguinte tema, um tema muito relevante, importante, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, que é o arrebatamento, juízos divinos e as profecias bíblicas. Você vai compreender, claro que basicamente, de forma teológica, bíblica, qual é a cosmovisão cristã com relação a isso. Como é que os cristãos, de diferentes posicionamentos acreditam acerca das coisas que ainda hão de acontecer. Escatologia é uma palavra que escato significa últimas coisas e logia, estudo, ciência, aprendizado sobre as coisas que ainda hão de vir, as coisas do futuro, as coisas da profecia bíblica. Então eu tenho certeza que você vai aprender coisas valiosas hoje, a nossa fé, a doutrina cristã e coisas maravilhosas sobre esse assunto tão importante que é a escatologia bíblica, arrebatamento, juízos divinos e profecias bíblicas. E nós queremos começar aqui. Abra a palavra de Deus comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Aqui é um dos melhores textos que fala sobre dois conceitos principais da escatologia bíblica. A ressurreição dos justos, nesse trecho, e o arrebatamento da igreja, que nós vamos abordar também hoje, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, 13. O texto sagrado diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui não é aqueles que tiram um cochilo, um sono no final da tarde, não. Aqui é os que morrem, aqueles que falecem, morrem fisicamente. Para que vocês não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E glória a Deus que nós temos esperança, Esperança pós essa vida terrena, esperança de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E versículo 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia àqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram fisicamente. Ora, ainda vos declaramos, diz o apóstolo Paulo, por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, amados, diz a palavra de Deus, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, Paulo termina esse trecho dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o texto sagrado está nos ensinando esses dois eventos que vão acontecer simultaneamente. A ressurreição dos justos e o arrebatamento da igreja, também conhecido como a vinda de Jesus. A vinda de Jesus para buscar a sua noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E desde já, meu irmão, abra o teu coração para a palavra de Deus. Você que ainda não é um cristão, ainda não se converteu, não nasceu de novo, não nasceu do Espírito Santo, através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, essa é uma palavra para chacoalhar a tua vida e o teu coração. Nós cremos que estamos vivendo um tempo
um tempo difícil, né? Olha essa pandemia, o mundo gemendo, a natureza clamando para a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa, querido? Provavelmente é o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, e nós cremos firmemente que estamos na última colheita, onde Deus vai trazer para o reino de Deus milhares e milhares de pessoas para que se convertam e subam aos céus nesse grande momento que é o dia do Senhor, é o dia de Jesus Cristo, o dia em que Jesus voltará para nos buscar em graça e glória. Tá bom? Quero apresentar hoje o meu convidado, com muita alegria estamos recebendo aqui nosso querido pastor Marco Aurélio, né? Ele foi pastor em Londres, é um cara precioso, estudioso da palavra de Deus, né? Desse estudo tão tremendo, ele é arquiteto. Para quem não conhece o Marco Aurélio, seja muito bem-vindo, Marcão. Aqui é a sua casa, o seu lugar. Que Deus te abençoe, tá, querido? Ele também é formado na área de Direito, né? Tem experiência nessa área. E Deus usa tremendamente ele na área de ensino, um cara que tem um conhecimento bíblico extraordinário. E nós dois gostamos da mesma área, a área escatológica, né? Final dos tempos, profecia bíblica. Por isso eu te convidei, querido, com um coração grato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Eu que tenho que agradecer ao senhor, pastor Giovanni, porque o senhor sempre lembra da gente para fazer um estudo, uma palavra. Eu fico muito contente de estar aqui com os irmãos e com o pastor também. O pastor, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor, a sua igreja, a Casa da Rocha. Que Deus abençoe grandemente. E abençoe os irmãos também que estão ouvindo. E creio que o nosso bate-papo vai ser bastante proveitoso para todos nós, né? Quando a gente estuda a palavra, a gente ensina a palavra, a gente cresce junto, não é isso? Com certeza. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois principais conceitos que nós aprendemos nesse texto básico que nós estamos trazendo aqui para vocês. As palavras de Paulo. Paulo era um cara fenomenal, extraordinário, teve revelações extraordinárias de Deus, inclusive ele mesmo relata na segunda carta de Corinto que ele chegou a ir ao terceiro céu. Sim. Quando ele menciona que conhece um homem que foi levado ao terceiro céu, ele está relatando dele mesmo, abrindo o seu coração, não se vangloriando daquela experiência extraordinária que ele teve. Então imagina, alguém que subiu ao terceiro céu, viu as moradas eternas e recebeu revelações extraordinárias do coração de Deus para compartilhar os nossos corações. Então vamos começar tratando um pouquinho sobre os principais conceitos escatológicos, para que você aprenda com o mestre da palavra de Deus, juntamente conosco, o que é o arrebatamento. Marco, para você, dentro daquilo que você já estudou sobre a escatologia, o que é o arrebatamento da igreja? Pastor, o arrebatamento da igreja é um momento que todo cristão deve ansiar com toda a força do seu coração. Às vezes eu fico preocupado porque eu vejo as pessoas na igreja não entendendo a profundidade do que é o arrebatamento da igreja. É o momento do encontro daquela pessoa que a gente mais ama, que é o Senhor Jesus Cristo, conosco. É o momento que nós vamos nos encontrar com Ele, face a face. É algo tremendo. E às vezes eu fico preocupado que as pessoas não dão o determinado valor para isso. Às vezes, pastor, a gente pergunta para a pessoa sobre o assunto de arrebatamento, e diz, irmão, mas eu quero casar, eu quero formar uma família. Gente, não tem nada mais importante que o cristão deva ansiar na vida do que eu encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço muito caro, irmãos, e Ele está ansioso por nos encontrar. Toda vez que eu falo de arrebatamento, eu sempre procuro ver com o fundo de amor de Jesus. E às vezes as pessoas têm um pouco de medo do que pode acontecer, mas o amor dele é tão grande, que nos faz ansiar esse dia. O arrebatamento da igreja é o momento mais glorioso, mais importante que um ser humano, que um cristão pode ansiar, pastor. Inclusive o texto bíblico, né, Marco? Ele ensina que aqueles que anseiam a vinda de Jesus vão receber uma coroa lá na glória. Exatamente. Coisa. E são várias coroas, existe a coroa de glória, existe a coroa de beleza, existe a coroa de sabedoria, que você vai receber de acordo com o que você fez aqui na terra. Você ama esse Jesus, então você vai fazer o que Ele manda. E isso é fundamental na vida de um cristão, porque Jesus falou assim, eles me amam, mas eles não fazem o que eu mando fazer. E nós, como cristãos, não adianta só confessar Jesus e não fazer o que Ele manda. Fundamental, fazer o que Ele manda. Ele é rei, ele é soberano e Ele manda. E nós temos que obedecer.
com amor, obviamente, não é isso? Glória a Deus. Um dos textos que eu acho lindo da palavra de Deus é João, capítulo 14, onde Jesus, né, para consolar os seus discípulos, que ali estavam aflitos no meio daquela situação toda, sim, em que eles estavam vivendo como discípulos de Jesus, Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu estou indo para esse lugar para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Pastor, eu fico feliz que o senhor tenha pego esse texto, porque essas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu estive estudando um pouco sobre o que é um casamento judaico, como funciona e a simbologia que ele tem com a nossa união com Cristo. Não sei se os irmãos sabem, ou se já pesquisaram, se vocês não tiveram essa curiosidade, pesquisem como funciona um casamento judaico. Um rapaz, na época de Jesus, naquele período, ou até mesmo hoje, um pouco mais moderno, mas funciona mais ou menos da seguinte maneira. O rapaz se interessa pela moça, ele se apaixona pela moça, ele chega na casa do pai da moça e fala assim: eu quero a sua filha, eu estou interessado, eu tenho bons sentimentos em relação à sua filha, eu quero que ela seja minha mulher, minha noiva. E ele pede para o pai, mas o interessante é que ele vai na casa do pai, é na casa do pai que ele faz o convite, lá a moça vai estar junto, e ele fala assim para ela: olha, se você aceitar o meu convite, eu quero que você tome esse cálice de vinho. Você aceitando esse cálice de vinho, você está dizendo que você aceita. O seu pai concordou, mas eu quero saber de você. Você aceita? E ela na frente dele toma o cálice de vinho. Desculpe, mas eu sou assim mesmo. Começou a falar de Jesus, eu choro. Pedi para o Espírito Santo nunca me tirar isso. Fica à vontade. Né? Então, ela toma esse vinho e ele sabe que ele foi aceito por ela. Ele chega para o pai e fala assim: olha, eu tenho aqui um alto preço, com moedas de ouro, uma grande quantia, eu estou dando para o senhor cuidar dela. Não estou comprando ela, mas eu estou garantindo o sustento dela, enquanto eu vou preparar casa para a gente morar. Tá? Então o casamento é assim, ele vai na moça e no pai da moça, respeitando os dois, primeiro pede para o pai, depois pede para a moça, e a união selada entre os dois é com o cálice de vinho. Aí ele fala assim: querida, aqui está o dinheiro, um alto preço que eu estou dando para o seu pai sustentar você, e eu tenho, ele não vai falar isso para ela, mas ele sabia que ele tinha 3 anos no máximo para construir a casa deles. Ele então sai, deixa ela com o pai, o dinheiro já está ali, já está bem pago, ele vai na região onde ele quer construir a casa, ele constrói a casa. Quando a casa estiver pronta, o pai dele fala: filho, a casa que você fez está boa, pode voltar e buscar ela, ok? Então ele vai, busca ela, busca a família dela, mas o casamento é feito na casa do pai dele, ok? O casamento é feito na casa do pai dele. O casamento vai ser realizado cerimônia, pastor. O casamento vai demorar 7 dias. Isso até hoje. Até hoje um casamento judaico dura 7 dias. Depois de 7 dias, o melhor amigo do noivo, o noivo e a noiva vão para as câmaras nupciais e o melhor amigo do noivo avisa que o casamento está consumado. O melhor amigo do noivo sempre vai estar ajudando no casamento com tudo que precisa. Tá? Ele vai ser um grande amigo que vai estar ali auxiliando na festa, enfim, em todos os preparativos. Aonde está a simbologia, então, pastor, disso conosco e Jesus Cristo? Veja, irmãos, como que aconteceu. Jesus Cristo sai da casa do pai dele e vem aqui na nossa casa. Ele vem na terra e propõe casamento para a gente. Fala: olha, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, meu pai ele tem muitas posses. E a gente vai construir casa para você casar comigo. Você casa comigo? Então, na noite da Santa Ceia, ele toma o cálice e ele fala assim: quem não beber desse cálice não tem parte comigo, pastor. Amém. Então, ou seja, você quer ser noiva de Cristo, tem que tomar o cálice. E é tão sério, que Jesus fala assim: quem não tomar do cálice e não comer da minha carne não tem parte comigo. Não é? Então, esse cálice é o momento que a noiva aceita, é o momento que um dia nós tomamos esse cálice. Nós tomamos, o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós tomamos esse cálice, nós
comemos da carne dele, então nós temos um pacto com ele. E as moedas que foram pagas, pastor? Qual foi o preço? Qual foi o preço que foi pago? O maior preço que ele podia dar, que era o maior amor que ele tinha, que era morrer na cruz por nós. Não tem preço maior. Não tem preço maior, pastor, não tem preço maior. Romanos 5 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz, no seu, no meu, no nosso lugar. Isso é lindo. É lindo demais, né? Eu fico emocionado porque eu não vejo a hora de encontrar com ele. E eu tenho cá comigo também que ele não vê a hora de encontrar conosco, porque em Isaías 53 fala assim, no momento terrível que Isaías 53 está descrevendo, Jesus sendo crucificado, sendo massacrado, não é isso? Sua carne toda triturada. O versículo fala assim, ele olhará para trás e verá e ficará feliz com o fruto do seu penoso trabalho. Então, mesmo na cruz, no momento ele estava feliz, porque aquele penoso trabalho estava gerando para ele a noiva que ele tanto ama. Então, no momento da crucificação, quando ele olha para trás, ele vê vê você que está assistindo, vê nós aqui nessa sala, ele vê a todos e fala assim, por eles vale a pena. Então, irmãos, o preço foi muito alto. Olhe com Jesus com outros olhos, com os olhos de fidelidade mesmo. Nós estamos vendo tempos difíceis, pastor, a gente precisa olhar Jesus com mais fidelidade. Eu acho que a palavra é essa, fidelidade, como ele foi fiel conosco. Tá? E o texto que o pastor acabou de ler, de preparar moradas, então Jesus nesse momento está preparando a casa da noiva. Né? Quando o pai fala, filho, a casa está linda, pode ir. Eu creio que ele vem correndo. Né? Ele vem correndo. Dentro desse estudo, pastor, que estava fazendo sobre o casamento, eu me deparei também com a história de Isaac, né, que é uma história que, para mim, uma das mais emocionantes que a palavra tem, se é que a gente pode classificar qual é mais emocionante ou não. Mas como com Isaac? Né? Isaac era o filho amado de Abraão, né? A menina dos olhos daquele pai. Um pai que teve esse menino tarde, e daí a pouco esse menino cresce, a palavra conta que ele cresce, e num determinado momento, Deus chega para Abraão e fala assim, me dá o teu filho em sacrifício. Esse menino, segundo Flávio José, ele não era um menino, não tinha 12 anos, ele tinha 25. Já era um homem. Já era um homem, pastor. Né? Você convencer um menino é uma coisa, mas um homem que sabe o pai que tem e se deixa amarrar pelo pai, não é, pastor? Porque um rapaz de 25 anos, ele só sai correndo. Ela dá um empurrão no pai, já com senhor de idade, e ela só sai correndo e ele se deixa amarrar. Ele se deixa amarrar em cima do holocausto, e quando o pai vai sacrificá-lo, o anjo não deixa, não é isso? E é interessante que a história de Isaac para aí, quer dizer, para aí, não vai ter contando mais histórias dele, a não ser no dia do casamento. Isaac volta quando ele tem 40 para casar. Aí então, a história vocês sabem bem, né? Os irmãos sabem que é uma história que a gente aprende desde a escolinha bíblica. O Espírito Santo, representado pelo servo Eliezer, vai buscar Rebeca lá na casa dos pais, não é isso? Busca ela lá. E Eliezer fica extremamente ansioso, porque tipo, como que eu vou achar essa moça? Né? E ele fala assim, aquela então que primeiro me oferecer água meus camelos, vai ser essa e pronto. Né? Deus vai me indicar que é essa. Chegando lá, a primeira que vem ao encontro dele é Rebeca. Rebeca fala exatamente isso, né, pastor? Posso dar água para o senhor, para os seus camelos? Eliezer fala, então é essa e pronto. Então Eliezer fala assim, olha minha filha, o negócio é o seguinte, eu tenho um patrão é rico, bonito, e está precisando de uma noiva. Ele tem fazendas, tem tudo que você precisa. Você vai? Você quer ir? E ela fala assim, o que o senhor está me falando é verdade? Então eu quero, eu vou. Não é isso? E ela vai e se lança. Um passo de fé, né? Um passo de fé ela deu. O que ele dá para ela? Ele coloca um pendente no pescoço dela e 2 pulseiras no braço dela. Esses os presentes que ele dá para ela, como garantia. E eu vejo nesses 3 presentes, pastor, a simbologia do que ele fez conosco. Ele nos dá um pendente, que é o Espírito Santo, que é o penhor. E você sabe, quando a gente tem um penhor, é um significado assim, eu vou te buscar. Isso. Esse penhor não foi a garantia. Tipo, é a garantia, não foi te dado, você faz o que você quiser. Não, guarda que eu venho buscar. Eu estou com esse texto especificamente em cima.
Pra te ver quando o negócio do Espírito Santo é uma coisa linda, né? Que bom. Deixa eu só ler esse texto e aí você continua. Olha o que a Bíblia diz. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, Tá vendo? o qual é o penhor da nossa herança, Exatamente. até ao resgate, que é o arrebatamento, Exatamente. da sua propriedade, que somos nós, Exatamente. em louvor da sua glória. Esse texto, professor, esse texto é fantástico. Ele explica exatamente essa questão do penhor. Eu venho buscar. Rebeca, eu estou te dando isso, minha filha. É uma garantia de que você vai chegar lá e você vai casar. Na mão direita e na mão esquerda colocou 2 pulseiras. Eu sempre vejo essas 2 pulseiras como o Antigo e o Novo Testamento. Que é a garantia, tipo, está aqui na nossa mão, ó. Está na tua mão. Então vai que isso vai te dar força. Só que a gente lê esse texto, né, pastor, a gente não tem noção de que Rebeca teve que montar num camelo, Deixar sua família. deixar a família, deixar tudo que ela conhecia por certo, né? E andar pela fé. Apesar do parente dela ser um pouco mais, enfim, pela mão não era fácil. Para a casa do pai da fé, né? Para a casa do pai da fé, exatamente. Larga tudo, vai andar 400, mais ou menos 450 quilômetros, montada num camelo, uma moça delicada, enfim. E você vê, ela vai nesse deserto. É deserto, mano. Ela não montou num carro de último modelo e foi com ar-condicionado, não é isso. E para casar com um cara que ela ainda não viu, nunca ela tinha não visto. viu, né? E nós, pastor, nós somos essa Rebeca porque a gente ama Jesus Cristo, mas ainda não viu. Sim, verdade. Eu vejo os irmãos, eu vejo Jesus nos irmãos, mas assim, eu queria ver ele. Então, a gente ainda não viu Jesus face a face, a gente não viu. Isso é para o dia do casamento, isso é para o dia do arrebatamento. Essa moça então se lança e ela vai nesses 400 e tantos quilômetros atrás do grande amor. Quando ela vai chegando no acampamento, aí Isaac aparece de novo na história. Novamente a palavra começa a relatar a vida de Isaac, né? A Bíblia fala que quando ele viu a caravana chegando, o que ele faz? Ele corre ao encontro dela, né? Imagina, ele vê aquele movimento daquela caravana, aquela poeira, ele sabe que é Eliezer voltando, ele vai então ao encontro dela correndo. Amor à primeira vista. Dele e dela. Quando ela vê, fala assim, quem que é aquele rapaz que vem correndo ali? O Eliezer fala, esse é o patrão. Ela falou, opa! Ela já tampa o rosto dela com o véu e ela também se apaixona por ele no primeiro olhar. É lindo demais, essa história é linda demais, né? Então você vê como Cristo ele morre no dia do sacrifício, né? Uma figura de Isaac, pastor, ele morre no sacrifício, ele só aparece novamente no dia do casamento. Do mesmo jeito que Isaac só apareceu no dia do casamento, o Senhor Jesus Cristo também. Ele morreu no céu da cruz, ressuscitou, mas ele só vai aparecer de novo no dia do casamento. Que vai acontecer no céu, né, meus irmãos? Que vai acontecer. Muito importante, arrebatamento, ele tem outras palavras similares também dentro da teologia, que é rapto, por isso a gente chama, né, usa a nomenclatura, o rapto da igreja. Isso. Também translado ou translação. Sim. A ação divina de arrancar os homens da terra e conduzir aos céus. Sim. E a palavra no original, no grego, é parousia, né? Sim. Que dá a ideia de tomados com força. Isso. E carregados nas regiões celestiais onde a gente vai se encontrar com Jesus. Aqui acontece uma grande problemática dentro do cristianismo, eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso, que é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Algo que acontece muita confusão e diferentes perspectivas com relação a isso. Sim. Qual é a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo? Ou é a mesma coisa? O que você entende nesse sentido? Pastor, eu entendo assim que quando a gente usa a palavra parousia, ela significa assim os preparativos para a vida de um grande rei. Então não é simplesmente a vinda dele naquele dia, naquela determinada hora, mas tudo aquilo que envolve a vinda desse rei. A preparação do castelo, a preparação dos pratos da refeição, as cadeiras, as flores. Então tudo aquilo que diz respeito à vinda de um grande rei é parousia. Uma dos preparativos dessa grande vinda é o arrebatamento da igreja. Tá? Então, e qual é a diferença? Qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda? Isso. Porque muitos creem que é a mesma coisa, né? Isso. A segunda vinda de Jesus Cristo eu entendo da seguinte maneira. A primeira grande manifestação, a primeira grande profecia que a gente tem para cumprir é o arrebatamento da igreja. Né? Isso ele vem
a vinda dele, ele vem para buscar a noiva dele, mas como no texto que o senhor leu, a gente vai encontrar com ele nos ares. Nós somos puxados de maneira rápida da terra, de uma maneira com força e com violência. Uma das definições de arrebatamento é isso, é puxar com força. Então nós somos puxados com força e vamos encontrar com ele nos ares. Essa é uma primeira parte da segunda vinda dele. Tá? Depois, aí os irmãos já sabem, né? Mas vamos procurar resumir. Depois do arrebatamento da igreja, logo em seguida acontece 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anos são divididos em 2 partes, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma perseguição violenta. No final dos 7 anos dessa tribulação, entre pequena tribulação e grande tribulação, Jesus Cristo vem com a igreja, obviamente, né? Depois eu vou fazer um parênteses sobre isso também, depois a gente explica melhor. Ele vem com a igreja e instala o governo dele aqui na terra. Então, às vezes a pessoa fala a segunda vinda de Jesus Cristo no arrebatamento ou aqui? As duas. Então, a segunda vinda dele está relacionada tanto a buscar a igreja quanto ele vir com ela para a instalação do reino milenial dele aqui. Pastor, essa é uma maneira que eu penso, não é isso? Eu sou pré-tribulacionista. Né? Coincidência, eu também, tá, gente? Também sou pré-tribulacionista. E a maioria dos cristãos evangélicos hoje são pré-tribulacionistas. Mas existem outras perspectivas, né? Sim. Quais são as outras 2 perspectivas além da pré-tribulacionista? Ou seja, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja acontecerá antes do período tribulacional de 7 anos. Isso. Pastor, eu acredito assim, né? Porque exatamente por causa da noiva que eu falei, que a gente estava falando agora de pouco, né? O Senhor Jesus ama tanto essa noiva, então eu acredito que Ele vai livrá-la, não é isso? Vai livrá-la de toda essa ira futura. Tá? Então, a diferença é assim, são 3 correntes básicas de pensamento. A predominante, 95% das igrejas evangélicas acreditam assim, é que o Senhor Jesus Cristo vem buscar a noiva antes desse período de tribulação. Tá? Esse período de tribulação são 7 anos que estão faltando de acordo com as 70 semanas de Daniel, para que se cumpra as 70 semanas de Daniel, ainda estão faltando 7 anos, que será a tribulação. Uma outra corrente acredita que Jesus busca a igreja no meio da tribulação. Como eu falei, são 3 anos e meio iniciais de uma falsa paz, depois 3 anos e meio finais de uma tremenda tribulação, de uma tremenda perseguição. Então, alguns acreditam que Jesus busca a igreja no meio da tribulação. Como é que se chama esse posicionamento? Esse é o mid-tribulacionista. Ou meso-tribulacionista. Eles acreditam, porque de acordo com as contas, se você tiver um estudo aprofundado do Apocalipse, você vai ver que a última trombeta toca exatamente no meio da tribulação, porque Paulo fala que no soar da última trombeta os mortos ressuscitarão. Mas Paulo fala da trombeta relacionada à festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, que não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Mas enfim, a gente respeita, tem gente que pensa assim também. E uma terceira corrente acredita que Jesus vem só no final da tribulação. Só a hora que ele vier com grande glória, que as potências do céu serão abaladas, ele vem e instala o governo dele aqui na terra, não tem arrebatamento, não tem nada, ele já vem, já resolve tudo de uma vez só. Tá? Algumas igrejas tradicionais têm esse posicionamento, presbiterianos, alguns batistas tradicionais, e os adventistas também têm essa visão de que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda é o mesmo evento, acontecerá no mesmo momento específico, ou logo em seguida, sobe e já desce. Sim. É o que eles acreditam. Mas para fazer um resumo, às vezes você está tendo contato agora com a escatologia, ou está começando a aprender agora, a primeira corrente com a qual nós acreditamos, né, pastor, que é a pré-tribulacionista, ela acredita assim: o arrebatamento é surpresa, ele pode acontecer a qualquer momento, tá? Depois a gente pode ir até o texto, Mateus 24, onde Jesus diz como que vai estar a situação nesse período, onde o arrebatamento vai ser iminente. Né? Acontece uma teoria, na verdade, né? Teoria da iminente volta de Jesus. É assim que viviam, né, os patriarcas da igreja, os primeiros cristãos. Sim. Tanto é que houve muita confusão ali em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Sim. E Paulo teve que trazer um ensino acerca desse assunto para os irmãos. Para os irmãos estavam um pouco confusos em relação a isso. Então, num breve resumo, aconteceria assim: o arrebatamento da igreja. Logo em seguida,
apareceria no cenário mundial, se é que ele já não teria aparecido, o anticristo. O anticristo firma um contrato de paz com Israel e o resto do mundo, baseado também na profecia de Daniel, num tratado que durará 7 anos. Tá? Não é o arrebatamento da igreja que marca o início da tribulação. Tá? A tribulação de 7 anos é marcada pela assinatura do contrato de paz entre Israel e o resto do mundo para durar 7 anos. Esse contrato pode acontecer logo em seguida ao arrebatamento, ou pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe. Não vou estar aqui para saber, nós não estaremos aqui para saber. Se Deus quiser. Não. Mas às vezes as pessoas fazem uma certa confusão. A tribulação ela não começa com o arrebatamento da igreja, tá? Ela começa com a assinatura do contrato que vai durar 7 anos. Quando esse contrato vai ser assinado, a gente não sabe. Essa tribulação, 3 anos e meio, repetindo, né? 3 anos e meio de uma falsa paz que o anticristo vai implantar no mundo. Ele vai trazer a solução para todos os problemas da humanidade. Nesses 3 anos e meio, os juízos de Deus já começam, tá? Depois, passar 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, o anticristo já mostra as garras e ele vai perseguir toda a humanidade que ficou para trás, tá? No final, o cenário é desastroso. Nesse final dos 7 anos, o planeta vai estar totalmente destruído, com as potestades dos céus abaladas. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo vem com os seus anjos, e com a igreja, obviamente, e acaba com o anticristo, e instala o governo dele aqui na Terra, prendendo Satanás por 1000 anos. Tá? Então, o governo de Cristo começa com a prisão de Satanás, ele põe a Terra em ordem, ele precisa de um tempo para colocar essa Terra em ordem, né? De acordo com o Daniel, feliz aquele que espera até 1375 dias, mas enfim, é um período que tem que se esperar. A Terra vai ser colocada em ordem e o governo de Jesus Cristo será feito na face da Terra durante 1000 anos. Que é chamado de milênio. Que é chamado de milênio. O reino milenial. É o reino milenial, Milenário também. Isso. E antes disso é o Armagedon, né? Que ideia você tem assim do Armagedon, desse grande conflito entre os poderes gentílicos governados pelo anticristo e Cristo vindo em glória com a sua noiva para implantar esse reino milenial? Pastor, aí a gente precisa entender muito o papel de Israel no mundo. Eu acho que até uma falha, às vezes, do cristão, deixar Israel um pouco de lado. A gente precisa aprender muito sobre Israel, muito sobre a história de Israel. Mas não é o caso agora, a gente não vai falar muito sobre ele. Mas, a saber, no futuro, todas as nações do mundo vão ficar contra Israel. Se não a todas, pelo menos a grande maioria. E num determinado momento, o anticristo vai conseguir fazer com que todas essas nações se juntem do lado de Israel para atacar Israel, para acabar com Israel. Que é um desejo de Satanás desde há muito tempo atrás, né? Ele sempre quis acabar com Israel, né? Hoje a gente já vê um movimento nesse sentido, né? Sim. O tempo todo as nações ao redor de Israel querendo destruir a nação de Israel e tomar posse daquela terra que a gente entende que é a terra prometida, né? Aos judeus, a Israel. O presidente do Irã, presidente primeiro-ministro, me fugiu agora, ele falou que ele vai empurrar Israel, vai afogar todos eles no mar. Eu falei assim, muita gente tentou, você não vai conseguir. Né? Então eles têm um ódio mortal por Israel, eles querem acabar com aquela terra, de qualquer maneira. E durante o governo do anticristo, isso vai ser elevado à potência infinita, esse ódio. Num determinado momento ele vai fazer, com todas as peripécias dele, com o espírito de mentira, enfim, vai fazer com que todas as nações, inclusive a China, tá? Inclusive a China venha para atacar Israel, né? Num determinado momento, o Apocalipse fala que o rio Eufrates seca para que passe os reis do Oriente, né? Os reis do Oriente é China, Coreia, Japão, enfim. Eles vão atacar Israel. Quando Israel se vê cercada, que não tem mais jeito, eis que vem ele. O Messias que eles esperam tanto, que eles achavam que fosse aquele, né? Jesus falou assim, eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam, vai vir um que vai vir no nome dele mesmo, esse vocês vão receber. E até a Bíblia fala de um grande avivamento nesse dia específico no meio dos judeus, né? Sim. Grande mover de pranto, de choro. Sim. Porque, pastor, eles vão ver Jesus vir, né? Vão ver o sinal dele, né? Visível agora. Visível, o mundo todo vendo o sinal dele, talvez a cruz, não sei.
né? Uma coisa que vai, de cara vai lembrar o judeu, falando, é ele, era ele. O tempo todo era ele, o tempo todo era José, o tempo todo era José. Né? O mesmo José que foi vendido, né? Agora estou fazendo uma simbologia com o José lá do Egito, né? O mesmo José que foi vendido por moedas, foi dilacerado pelos irmãos, o coração dilacerado, não fisicamente, mas os irmãos o venderam, os irmãos judeus o venderam, né? E agora os irmãos judeus vendo Jesus chegar e falar assim, José, então é você que tem toda a comida que tem para dar para a gente, você é o nosso José. Né? É lindo demais. Mas quando a gente trata do arrebatamento, e a gente estava falando do nosso posicionamento pré-tribulacionista, sempre deixando claro que aqui você pode ter o posicionamento que você quiser. A gente está passando a nossa posição. Como falamos, existem pelo menos 3 posições com relação à vinda de Jesus e a referência da tribulação. Isso. A posição pré-tribulacionista, a mid ou mesotribulacionista, que é no meio, isso. A pré é antes e a pós, que é no mesmo momento da segunda vinda, o arrebatamento, como se fosse o mesmo evento antes do milênio. Né? E tem gente que não acredita nem na tribulação e nem no milênio. Nem no milênio. Isso. Por exemplo, o católico. Isso. O católico acha que a igreja já faz essa função de implantar o reinado de Cristo na terra, e o milênio é a história da igreja e o potencial da igreja de estabelecer o reino de Deus na terra. Pastor, isso é um pensamento meu, né? Um pensamento meu, assim, né? Os irmãos podem aceitar ou não, mas eu vejo que Deus, ele dividiu a história do homem em uma semana. Em uma semana. Adão foi criado há 6.000 anos atrás, não é isso? Então, se nós dividíssemos da mesma maneira com que Pedro falou, vocês não se enganem, para Deus um dia é 1.000 anos e 1.000 anos é um dia. Presta atenção. Então, ele divide a história do homem numa semana. Então, Adão seria criado no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós estaríamos vivendo 6.000 anos atrás, né, quando Adão foi criado, nós estaríamos vivendo o finalzinho da sexta-feira. Mas ainda falta 1.000 anos, que é o sábado. Sim. Que é o sábado do Senhor, que é o sábado que Deus falou assim, esse concerto eu não quebro. Esse concerto vocês têm que amar o meu sábado, porque eu quis descansar com o homem, ainda não deu, mas vai dar. Eu quero interagir com as criaturas, e a interação de Deus com as criaturas se dará durante o milênio, que é o sábado do Senhor. Então ainda está faltando 1.000 anos. Nós estamos vendo no finalzinho da sexta-feira. Nós estamos no ano 6.000, né, da criação de Adão até agora. Né? Que a contagem... que essa sexta-feira cabe logo. Né? Eu creio que já está meia-noite. No céu com Jesus. Né? E se a gente seguir essa teoria, né, pastor? Se a gente seguir essa linha de pensamento, Jesus Cristo teria nascido na quarta-feira. Na quarta-feira Jesus nasceu. Então, o noivo, voltando ao noivo, o noivo tem 3 anos para construir a casa para a noiva. E se Jesus nasceu na quarta-feira, então nós estamos na quarta, quinta, sexta. Nós estamos os 3 anos aqui, ó. Jesus está construindo a casa, o prazo dele já está encerrando, logo ele vem. E ele fala assim, na parábola das 10 virgens, né, fazendo um parênteses, ele fala assim, tardando o noivo. Então significa que ele vai usar os 3 anos. Ele não vai vir com 1 ano, tá? Esse é um pensamento meu, os irmãos não precisam corroborar com esse pensamento, né? Mas, e a contagem de dias também, tá? A contagem de dias, uma contagem judaica é diferente. Jesus ressuscitou o 3º dia, ele morreu na sexta-feira, então é sexta, sábado e domingo. Inclui o dia do começo e o dia do fim. Sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta. Tá? Olha aí, tá chegando. Contagem. Se prepare, Jesus. Eu não queria assustá-los não, mas... Tá. Com relação ao arrebatamento, né? E essa vinda antes da tribulação, tem um texto de Apocalipse que fala justamente sobre isso. E por isso a nossa perspectiva do arrebatamento antes da tribulação. Esse é um dos textos, né, que eu vou ler agora, que colabora com essa perspectiva que nós cremos do arrebatamento pré-tribulacionista. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 3,10, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Olha aí, irmão, tem que obedecer a palavra, ser fiel à palavra, como o Marco falou, nós estamos falando, a Bíblia está dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Que hora é essa?
A tribulação. Nós temos que uma Exatamente. referência da tribulação. Para experimentar os que habitam sobre a terra. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, que coisa linda. O que você entende desse texto aqui? Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Tudo referências, né, sobre Deus poupando a sua noiva, era isso que eu ia falar. a sua igreja, os vencedores. Novamente, Deus prometendo, eu vou livrar vocês. Então não se preocupe de tribulações e de assolações que hão de vir sobre a terra, né? Eu vou livrar vocês, né? Isso é um conforto muito grande para a gente. Que a gente vai vendo as coisas apertarem, a gente está, segundo o meu entendimento, a gente está vivendo as dores de parto, né? E dores de parto, né? Para as irmãs que já têm filhos, elas sabem muito bem como funciona, né? Uma contração começa de 1 em 1 hora, depois de 45 em 45 minutos, depois de meia em meia hora, depois de 15 em 15, de 5 em 5, até que a criança nasce. Não é isso? Então nós estamos vivendo esse período. Ainda não é o princípio de dores, mas já são as dores de parto. Já são as dores de parto. O filho está para nascer. O filho está para nascer. E a gente, então, precisa crer nessa palavra que o pastor leu, né, que o Senhor nos deu, para estarmos firmes, saber, o nosso livramento vem. Né? Eu sempre me baseio também em Mateus 24, que é assim uma luz para os tempos que a gente está vivendo. Né? E como eu fiz aquele resumo rápido de como o pré-tribulacionista vê os seus profetas a volta de Jesus, em Mateus 24 eu vejo Jesus corroborando com isso. Né? Essa é outra perguntinha que eu ia fazer para ti. Quais são os sinais da volta de Jesus? Como é que eu posso... Pode ir abrindo aí já Mateus 24. Eu sei porque tu vai falar disso, né? E era a pergunta que eu ia fazer. E talvez você que está nos assistindo aí na sua casa, né? Na sua Smart TV, tablet, celular, ou que vai assistir, compartilhar com outras pessoas, e nós pedimos que você faça isso também, compartilhe com outras pessoas. Sim. Essa palavra chacoalha as nossas vidas, Sim, nos alinha com o céu, promove avivamento no seio da igreja de Jesus, Sim. gera temor no nosso coração. Mas Marco, a pergunta é essa: quais são os sinais? Como é que eu posso saber que realmente Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas? Quais são os sinais da volta de Jesus de Nazaré? Pastor, nós estamos vendo em tempos muito difíceis, não é? Então eu sempre falo para as pessoas, vê o que está escrito, olha o que está escrito, primeiro o que está escrito, depois aquilo que alguém profetizou, que alguém viu, que alguém falou, que algum sonho, mas vê o que está escrito. E quando se trata da volta de Jesus, não tem ninguém para falar da volta dele, a não ser ele mesmo. Né? Então veja o que ele fala. Aliás, eu fiquei feliz, pastor, fazendo um parênteses, né, que o senhor nos convidou para fazer essa live hoje, porque Mateus 24 acontece mais ou menos nessa data de hoje. Mais ou menos. Aqui em Mateus 24 vai acontecer mais ou menos uns 2 dias antes de Jesus ser crucificado. Lógico, a gente não vai dizer aniversário, porque a Páscoa cada dia cai num ano, não é isso? Mas assim, historicamente, nós estamos quase no mesmo dia que Jesus está falando isso. Nesse texto de Mateus 24, Jesus falta 2, 3 dias para ser crucificado. Então, o coração dele está muito apertado. Ele sabe que ele vai ser crucificado. Ele sabe da agonia de carregar todos os pecados. Pastor, às vezes a gente se pega carregando os nossos, que são 2 ou 3 ou 4 ou muitos. A gente não vê o peso. Tem uma hora que a gente fala assim, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Imagine Cristo, Jesus Cristo levando de todo mundo. Irmão, imagina a agonia do coração desse homem. É pecado. É muito, né? De toda a humanidade, de todas as eras, tempos e momentos. Enfim, né? Aquilo que Paulo fala que ele é o mais miserável de todos com os pecados que ele tinha, eu falo, eu estou logo atrás de você, Paulo. Então, você imagina, de um homem só, agora ele está carregando de todos. Então, o coração dele aqui nesse momento está extremamente angustiado, extremamente carregado, né? E nesse momento, repetindo esse momento pela terceira vez, nessa parte da história, então Jesus está entrando no templo lá em Jerusalém, que era um templo muito bonito, que Herodes havia embelezado. Herodes era um político, ele queria que o povo se divertisse, ele fez ele não estava interessado na religião judaica, ele queria mostrar, tipo, olha o que eu fiz. Ele embelezou o templo dos judeus de uma maneira esplendorosa, o templo era lindo,
O templo era muito bonito. Então Jesus entra com os discípulos, se apresentando como o cordeiro pascal que vai ser sacrificado logo em seguida. E os discípulos não haviam entendido que ele ia morrer. Eles achavam que alguma coisa acontecia, enfim, que Jesus não iria para a cruz. Não haviam entendido isso muito bem, mesmo porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. Sim. Eles não tinham aquela visão ampla, plenitude do conhecimento, plenitude da sabedoria de Cristo, né? Então eles não entenderam, e eles entraram no templo, Jesus angustiadíssimo, e eles olham para a beleza arquitetônica do templo. Falam assim, olha Jesus, coisa mais linda, né? Esse templo é muito lindo, muito bem feito, né? E Jesus fala assim, bem feito mas vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, por isso estou pondo as minhas palavras aqui. E Jesus fala exatamente isso, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70, 37 anos depois que Jesus falou isso, mais ou menos, o general Tito vem e destrói aquele templo e não deixa pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, 37 anos depois que Jesus havia dito isso. E não ficou pedra sobre pedra porque o judeu sempre foi muito rico, e dentro do templo existiam cofres secretos dentro das pedras. Quando o general Tito entrou e falou assim, tem ouro escondido aqui, pastor, vamos quebrar tudo. E eles derriçaram pedra por pedra, quebraram pedra por pedra, porque sabia que ali dentro podia ter um cofrinho. Tá? Quais são os sinais da volta de Jesus? Então, nesse dia, os discípulos ficaram muito, muito impressionados com aquilo que Jesus falou, mas como destruir esse negócio tão lindo desse jeito? O Senhor não é o rei dos judeus, o Senhor não vai consertar isso, não vai destruir. Né? Eles ficam tão atormentados com aquilo, que quando Jesus estava orando à noite, eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, que sinais haverá da tua vinda, que sinais haverá do fim do mundo, e quando o Senhor vem? Eles fazem uma pergunta tríplice para Jesus, né? Quando o Senhor vem, que sinais haverá da tua vinda, que sinais haverá do fim do mundo? Então, Jesus que responde. Então, a partir do versículo 4 de Mateus 24, Jesus fala assim, e Jesus respondendo-lhe essas 3 perguntas, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Né? Então, a gente está vivendo um tempo de muita enganação. Cuidado com profecia, cuidado com coisas que estão falando, cuidado. Agora, dia 30 mesmo, teve uma falta de profecia. Né? Foi, todo mundo esperando. Muitos crentes caíram nesse engano. Foi, cuidado. E sabe por que não aconteceu? Não, porque não estava escrito. Sim. Onde está escrito? Onde você me dá base que o anjo da morte vai passar qualquer dia? Depois do arrebatamento da igreja, qualquer coisa pode acontecer. Pastor vai ir, mas antes do tempo da graça, não. Né? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal, falsos cristos. Gente dizendo que é Cristo, gente dizendo que tem o Espírito de Cristo. Né? E se você pesquisar na internet, outro dia eu fiz uma pesquisazinha rápida, pus lá falsos cristos, lista de falsos cristos, eu achei 26, rapidinho. Né? Nossa. Tem bastante. Inclusive aqui no Brasil temos um, né? O Henrique Cristo. Tá? É uma figura cômica, mas ele diz que é Jesus, tem uma igreja e tem seguidor. Tá? David Koresh, do Texas, em 1984, se eu não me engano, o reverendo Moon, na Coreia, a igreja dele está lá firme e forte, ele morreu, né? Ele falou que era a encarnação de Jesus, mas morreu. Né? Né? O filho dele está lá firme e forte com a igreja. Tá? Existe a igreja da unificação. A igreja da unificação, do grande dragão brilhante, né? Que nome bonito da igreja. Então, se vocês quiserem pesquisar na internet, pesquisem os falsos cristos para você ver que é um dos sinais que Jesus falou, que Jesus está dando aqui. Depois eu vou explicar que sinais são esses. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhar e não vos assustem, porque é necessário o mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Atente para essa frase, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Então você vê que os discípulos perguntaram sinais do fim do mundo, sinais da vinda dele, e quando? Então ele fala, não é fim. Não é fim do mundo. Não é fim, tá? Então sinal do que é? É sinal da vinda dele. Sim. Tá? Dores de parto. Né? A dor de parto vem logo em seguida. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Tá? Então Jesus fala de guerras, rumores de guerras, inclusive está tendo um rumor forte aí, né? Alguns navios chineses estão fechando alguns canais ali perto da Espanha, um rumor, não sei se é verdade ou não, né? Mas esse presidente americano está armando um cenário muito favorável a uma guerra. Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. Exatamente, bem lembrado. E Jesus fala assim, reino contra reino.
existe nação contra nação, né? Então o reino pressupõe uma cabeça coroada, mas uma nação não. Uma nação pode ser um grupo de gente pensando de uma maneira contra um grupo de gente pensando de outra maneira dentro do mesmo país. Sim. Os ciganos são uma nação, a nação dos ciganos. Eles não têm terra, mas são uma nação. Outros, mas são. Né? A Índia, por exemplo, é uma nação geográfica governamental, mas tem 6.500 e poucas etnias. Exatamente. E cada etnia tem uma língua própria, Sim. um sistema, né, social próprio. Sim. É uma nação. Uma nação. Porque a palavra nação na Bíblia é etnos. Quando um grupo etnia. desse se reúne e faz guerra contra esse, é um pensamento contra outro pensamento, dentro do mesmo país. O que Jesus está querendo falar mais ou menos é isso. Tá? Aí ele vem, haverá fomes, no plural, pestes e terremotos em vários lugares. Então, como a profecia, né, eu digo, um grande pastor, meu pastor que aprendi as primeiras linhas de escatologia com ele, ele sempre falou, a profecia é dada para a pessoa que está vivendo o tempo dela. Tá? Então, a gente pode tentar vislumbrar o que está acontecendo. Quando eu li esse texto há uns 5, 6 anos atrás, quando se falava assim, pestes, eu achava que era mais ou menos igual a AIDS. Atingia um grupo aqui, atingia outro grupo ali. Depois a dengue, atingia um grupo aqui, atingia outro grupo ali. Eu falei assim, pestes é isso. Em 2019, 2020, Deus amplia esse conhecimento. Ou seja, peste é outra coisa. E a nível global. A nível global. Já foi uma contração maior, porque em 1979 surge a AIDS. A AIDS não existia, era uma peste. Não tem vacina, não tem nada contra ela até hoje. Atinge um grupo de pessoas, atinge outro grupo de pessoas, depois espalhou no mundo. Aí vem a dengue, daí vem a ebola. Mas, aí então em 2019 surge a Covid, não é isso? Isso. Essa é uma peste. Está chacoalhando o mundo. Né? Isso é muito maior do que a gente poderia imaginar. Tá? E ela, com todas as implicações, a apostologia a gente pode falar sobre isso, ela está sendo usada para o anticristo para já preparar o cenário para a vinda dele. Né? Isso é um pensamento meu. Tá? Um exemplo mesmo é a visão mundial para um só lugar. Como Exatamente. se de lá ditassem comando para o mundo todo. Exatamente. Que é a reverência mundial de todos os países, nações e autoridades do mundo com relação ao OMS. Sim. Que é um órgão exatamente. relacionado à saúde, ligado à união, né, dos países. Né? E a gente vê como é que é fácil dominar uma população, né? É muito fácil dominar, é muito fácil você, não entrando em política agora, mas é muito fácil tapar a boca da pessoa, deixar ela sem conversar com a família, trancar ela dentro de casa, não é difícil. Tá? O que eu vejo é uma... Eu sempre, talvez seja uma coisa simplista minha, mas eu sempre vi como se fosse uma preparação de uma peça de teatro. Um dia essa peça vai ser encenada. Então é como se você estivesse sentado na plateia e você começasse a ver. Chega a cantora, ela ensaia, chega o ator, ele ensaia, chega o figurinista, chega o pessoal da luz, chega o pessoal do microfone, e as coisas vão chegando até falar, é hoje a estreia, pá, vai estar tudo pronto. E essa pandemia veio trazer assim umas peças de cenário bastante interessantes. E ensinar grandes lições, né, Marcos? Ensinar grandes lições. Grandes lições. Né? Que muitos ainda não têm compreendido. Pois é. Nós não estamos negando o fato da pandemia, queremos deixar bem claro aqui para você que está nos assistindo. Ela é real, Jesus não falou somos que negacionistas, tá, gente? Não, de maneira é um fato, nunca. É uma pandemia mundial, visível, está aí, é um fato, Sim. uma realidade e nós precisamos encará-la. Nós precisamos olhar com discernimento, dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma cosmovisão cristã. É sobre isso que nós estamos falando. O nosso amado aqui falando, virão pestes. O que eu quis dizer foi que eu achava que peste era uma coisa menor e a Covid vem dizer que não, é uma coisa muito maior. Né? Sim. Depois, fomes, por exemplo. A fome, ela é um fantasma que está se levantando, se intensificando. Não é isso? A Argentina está passando fome. Eu vi um testemunho no Face, né, que é o nosso grande oráculo. Uma pessoa dando testemunho contando que ele era caminhoneiro, foi para a Argentina, ele ficou horrorizado de ver filas de 100 pessoas no panificador para esperar pão de sobra, não para comprar, de sobra. Na mercearia, que ele falou assim, que é onde ele sempre parava para almoçar, assim, uma fila gigantesca de gente esperando sobra, não para almoçar, esperando a sobra. Tá? A Venezuela com fome, a gente fica sem trabalhar, uns dias já sem decisão. Imagina uma pessoa que não tem nada ficar sem trabalhar, como que ela vai levar comida para dentro de casa? Não é isso? Então a fome está se levantando. E Jesus profetizou isso. Jesus falou isso, que seria assim. Né?
terremotos em vários lugares. Ontem teve um na Itália, inclusive, né? Eu acompanho um site que chama Strange Sounds. Não vou saber agora o www dele como que é, mas ele dá relato todo dia dos terremotos que acontecem. São muitos. Se intensificaram muitos, tá? Muito isso. Então Jesus continua e fala assim, mas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, isso vai se intensificando de pouquinho, até o momento que a criança nasce. Por que a gente fala de criança? Porque essa dor aqui, pastor, né? O senhor sabe muito bem disso, essas dores aqui que Jesus fala, se for traduzido do grego, é uma dor de parto, não é dor de dente. Né? É uma dor de parto. E qual que é a diferença da dor de parto com a dor de dente? Né? A dor do parto prevê uma coisa boa, tipo, está sendo sufocante, mas uma coisa muito boa vai vir vida. E o nascimento é um momento de alegria, né? De celebração. Exatamente. Da vida, né? Isso mesmo. A dor de dente só vai sobrar a conta do salgado para pagar. Né? Quando a dor passar. Tá? Então essa dor que Jesus fala, vai doer, mas a coisa é boa, vai nascer a criança, vai nascer o bebê de Apocalipse 12, ele vai nascer, ele vai ser colocado no trono. Tá? Daí então Jesus fala, com essa frase, essas são as dores de parto, ele parece que dá uma cortada. Agora ele começa a dar sinais mais intensos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora Jesus fala de fim. Então eu vejo nesses sinais aqui, sinais terríveis de gente acusando gente traindo, gente sendo morta, gente sendo perseguida, os sinais da tribulação. Sim. Sinais da tribulação. Tá? Hoje você vê, né, uma falta de empatia, Sim. uma indiferença com o outro, uma sociedade Sim. egocêntrica, Sim. materialista, ou seja, que coloca os bens materiais em detrimento das pessoas. Sim. E trocando uma inversão de valores. Exatamente. Em todos os sentidos. O pecado se multiplicando em todas as formas, né? Só para te ter uma ideia, eu li recentemente um livro do John Stott, um livro já de certa idade, chamado Discípulo Radical, e diz que o relativismo sexual, moral da nossa época fez com que surgisse mais de 100 aberrações sexuais. Sim. Provavelmente hoje já existe muito mais, né? Mas na época que ele escreveu, aos 88 anos de idade, falou de 100 aberrações sexuais. Ou seja, o homem produzindo, criando novas fontes de iniquidade, novos tipos de pecado, uma marca do final dos tempos. Para chegar ao ponto do pai falar, filho, busca tua noiva, está na hora, não é isso? Tira enquanto há tempo. Tira enquanto há tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas falam, isso já está acontecendo agora. Eu assim, não, né? Você está na igreja, a gente está aqui numa live, tem gente assistindo, o pastor me chamou, o Caio veio, existe amor ainda, muito. Sim. Muito. Tem gente preocupada. Hoje eu vi uma pessoa fazendo campanha, eu estou precisando de gente que ajude a distribuir alimento na rua. Tem gente preocupada, tem gente com amor ainda. Tá? Mas nesse período terrível, que é a grande tribulação, o amor vai esfriar. Né? Mas a perseverança vai até o fim. Perseverança vai até o fim. Aí Jesus já fala de fim, que ele não falou no começo ali, né? Ainda não é o fim, mas aqui é. Então esses sinais eu entendo como sendo os sinais do fim do mundo mesmo, do fim do mundo no sentido de governo do homem na terra. Não governo dos passarinhos, não fim do mundo dos passarinhos, das aves, esse vai durar um milênio ainda. Tá? Os animais, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o reino, em testemunho de todas as gentes, e então irá o fim. Então a pessoa fala assim, não, Jesus não vai vir, né? Porque o evangelho não foi pregado ainda em todos os reinos. Eu falei assim, não, isso não é para agora. É para a tribulação. É para a tribulação. Durante a tribulação, o mundo todo vai saber que Jesus é rei. E os pregadores serão judeus. Serão judeus. 144. Os 144 mil, né? Selado. Isso. Os 144 mil que irão pregar pelo mundo afora, começando de Jerusalém, a gente não sabe como vai ser o trabalhar deles, mas vai ficar muito claro para o mundo que o evangelho do reino foi pregado, ou seja, rei só Jesus Cristo e não anticristo.
E o reino seria o milênio. O reino seria o milênio. Exatamente. Ele vai vir e vai reinar aqui. Isso não nos isenta também, né, Marco, de cumprirmos o nosso papel como filhos de Deus, de evangelizarmos as pessoas. Porque tem gente que se acomoda nisso, né? Sim. Na verdade, boa parte dos cristãos são acomodados nesse sentido. Acho que o pastor, o obreiro, a obreira, missionária é que tem que ganhar almas para Jesus. E eles ficarem apáticos, indiferentes com relação à dor e ao sofrimento de quem ainda não conhece Jesus. Sim. Daí a importância de nós pregarmos o Evangelho, fazermos a diferença, exercermos uma boa influência, principalmente com um testemunho cristão coerente. Exatamente. Entre falar e viver o Evangelho de Jesus de Nazaré. Sabe, pastor, uma coisa que me dava força quando eu estava lá em Londres, que era um trabalho duro. Os irmãos têm noção, né? A gente fala Londres, a pessoa vê a parte glamurosa, mas em parte de igreja é um trabalho é uma luta de força no escuro. É muito dolorido, muito dolorido. Aí chega uma hora que você fala assim, mas tá certo isso? Porque é muita luta, muita. Aí então, eu olhava para trás, assim, às vezes naqueles momentos, e falava assim, olha, se uma alma, uma dessas tantas que passaram na nossa igreja que nós tínhamos lá, aceitou Jesus verdadeiramente, vai ter valido todo o trabalho, toda a luta de força no escuro. E eu queria que você pensasse, aproveitando o gancho do pastor, que você pensasse assim, se você prega para muita gente e um só se converteu, já vai ter valido o trabalho da tua vida toda. Porque a Bíblia fala que o mundo, que uma alma vale mais que o mundo todo, não é isso, pastor? Isso é isso muito importante. Força, né? Nós temos falado muito sobre isso. Terça-feira nós falamos sobre isso, sobre evangelismo, missões e o valor das almas. Né? Exatamente. O maior tesouro que nós podemos conquistar nessa terra são vidas aos pés de Jesus. Exatamente. Até citei, né, um evangelista, um grande pastor indiano, que hoje vive nos Estados Unidos e prega, já ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Que benção. Maharaj Chakra, ele tem um lindo livro chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Ele diz o seguinte, foi a frase que mais me chamou a atenção no livro dele, além das várias experiências extraordinárias que ele teve com o Senhor, através do poder secreto da oração e do jejum. Ele diz assim, o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Olha, perfeito. Quer dizer, alguém que entendeu que o maior tesouro, a maior riqueza nessa vida são as vidas aos pés de Jesus. Que você seja um ganhador de almas, que você seja um evangelista, que você realmente represente a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que você se prepare para a volta de Cristo. Eu tenho certeza que é isso que Deus está falando conosco, chacoalhando as nossas vidas nessa noite, quando nós pensamos sobre a volta de Jesus. Isso, só para terminar aqui no Mateus 24, né, pastor? Depois ele continua com mais alguns detalhes sobre a grande tribulação, né, que ele pede para, quando vocês virem o anticristo agindo, vocês corram. Busca nada, não busca mala, não busca roupa, se manda. Né? Porque vai ter a tribulação tão grande, qual nunca houve desde a criação do mundo. Depois ele fala da vinda dele em poder e grande glória. Aqui que eu volto naquele parênteses que eu queria fazer depois, que as pessoas perguntam, Marco, a gente vem junto com Jesus? Eu falei, irmão, funciona mais ou menos assim. Ele é a cabeça. Ele vem na frente. No dia do arrebatamento, o corpo junta com a cabeça. Onde a cabeça vai, o corpo vai. Não tem como deixar o braço para trás. E é interessante, né? Uma vez ouvindo um pregador norte-americano, ele disse que nós não voltaremos de Ferrari, de tanque, de guerra, nem de helicópteros. Nós voltaremos em cavalos juntamente com o nosso Senhor e Salvador. Corroborando com a minha ideia, um dia chegou para ele e disse assim, Senhor, essa mulher aí teve vários maridos, quando ela morrer, quem que vai ser o marido dela no céu? Ele falou assim, até quando eu vou aguentar vocês? Porque no céu não vai ter casamento, porque não pode, é um corpo só, como que vai esse dedinho casar com esse? Não existe, é um corpo só, né? E a gente vai estar sempre onde o Senhor Jesus Cristo estiver, o corpo, onde a cabeça for, o corpo vai atrás, não tem como. Ele é o nosso amor maior, é o nosso amor maior, nosso único amor. É nosso único amor, nosso desejado das nações. E, pastor, só para finalizar aqui, acho que eu já me estendi demais, não, fica bom, mas eu acho importante dizer, para responder a pergunta que os discípulos fizeram, quando ele vem? Quando? É daqui é no ano 5.000 alguma coisa, é no ano 7.000 alguma coisa, é no ano 2.000 e pouco? Né? Então Jesus responde, mas ele responde de uma maneira bastante simbólica. Ele fala assim em Mateus 24, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, está próximo o verão.
Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, essas minhas palavras não vão de passar. O que Jesus está falando aqui? Para a gente sentar debaixo da figueira e ficar esperando ele? Não. Jesus está dando um símbolo. Se você estudar a palavra mais profundamente, né, você que é recém-convertido, então está começando as primeiras letras da Bíblia agora, você vai ver que Israel, um dos símbolos do Estado de Israel é a figueira. Não é isso? Tem um determinado momento que Jesus vai até a figueira, ele não encontra fruto na figueira, ele amaldiçoa a figueira seca. É um símbolo dele chegando para Israel, todo preparado para recebê-lo como rei. Israel não tem nada para oferecer para ele, Israel seca. Então, o que aconteceu com Israel é exatamente isso. Ele vai ser uma figueira seca no deserto. Quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, no ano 70, o general Tito vem, ataca Israel, ataca Jerusalém, e aquela figueira frondosa que existia, seca. Ela não morre, ela seca. No ano 70 ela fica seca. E ela fica aquela imensa figueira naquele deserto seco. Todo mundo pensava, fala assim, olha, ali já foi Israel, olha, ali já foi Jerusalém, ali já teve o rei Davi, ali já teve o rei Salomão, ali passaram os profetas, mas ela estava seca, não tinha nada. É chamado de diáspora judaica. Né? Sim, todos os habitantes de Israel e Jerusalém, os que sobraram, foram esparramados pelo mundo. Se vocês quiserem saber como que Tito fez com a invasão de Jerusalém, é de arrepiar. Flávio Joséfos, no livro A História dos Hebreus, conta com detalhes como que foi isso. 6 milhões de pessoas morreram em menos de 3 meses. O pouco que sobrou é esparramado pelo mundo. Daí esses judeus que nós temos esparramados pelo mundo, é descendência desse povo. O judeu não se perde, pastor. O judeu é uma coisa impressionante, é um povo ímpar. Não existe um povo que viveu desde a época de Abraão até hoje é o mesmo povo. Existe um romano na Itália hoje, mas não é o romano de Júlio César, é outro povo que se perdeu. Misturado já. Misturou, mas o judeu não. O judeu é o mesmo. E se você apertar o judeu mais ortodoxo, aquele que tem a barba aqui compridinha, ele sabe até de que tribo que ele saiu. Eles não falam, mas eles sabem. Né? Uma vez eu conheci, Marco, um rabino lá no Chile, na cidade de Santiago. Ele tinha num livro escrito da família dele até mais de 1000 anos. Sim. Em gerações para trás. Sim. Ele tinha um relato dos seus parentes, dos seus familiares. Sim. Então nós vemos a importância também da genealogia bíblica. Exatamente. Né? Os relatos das gerações através do século para saber qual é a nossa origem, qual é a nossa identidade. Exatamente. Os judeus preservam Sim. muito isso. Por isso o livro de Números, né, pastor? Você começa a ler aquela genealogia interminável e fala, mas para que isso? Para o povo não se perder. Esse não se perdeu mesmo. Né? Então Israel fica como essa figueira seca no deserto. Depois, você sabe muito bem a história da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou só nos fornos crematórios novamente 6 milhões de judeus, só nos fornos crematórios, né? Fora que ele matou em perseguição. Em 1945 a guerra acaba, em 1948 o povo judeu fala assim, daí vocês vão deixar acontecer de novo isso com a gente ou não? Já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo? Vocês não fizeram nada, vai acontecer de novo? A gente quer um país, a gente quer um lugar onde a gente esteja seguro. Aí a ONU fala assim, então tá, vamos dar um pedaço da Amazônia para vocês. Chegaram a cogitar dar um pedaço da Amazônia para essa Amazônia, a gente não quer. A gente quer o nosso território, onde que é? É aqui, ó, onde nós sempre fomos, a terra que Deus deu a Abraão. É aqui que a gente quer. Aí então, irmãos, aqui é um pensamento meu, pastor, né? Eu falo que o Brasil é extremamente abençoado, porque foi um brasileiro que ajudou a construir o Estado de Israel. Um diplomata chamado Oswaldo Graça Aranha. Né? Ele era o diretor da ONU, em 1948. A mulher dele chega para ele e fala assim, querido, eu tive um sonho terrível, eu quero que você ajude a construir o Estado de Israel, porque o negócio é sério. Deus está nesse negócio. E esse Oswaldo Graça Aranha sai de país em país e fala assim, olha, vamos criar o Estado de Israel? Você assina aqui, Estados Unidos assinavam, Alemanha, vamos criar o Estado de Israel, Alemanha, Suíça, enfim, tá, vamos, vai, assina. Ele conseguiu a maioria dos votos para se criar o Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, a ONU se reúne e a Assembleia fala assim, aqui está o documento de criação do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, a figueira que estava seca faz assim, começa a brotar. Ela começa a brotar.
É tão lindo, né, que chegaram para o rabino e falaram assim, mas vamos criar o Estado de Israel, a gente não tem nem bandeira. Ele falou assim, temos sim. Ele arranca o manto de oração dele e falou assim, essa é a nossa bandeira. A bandeira de Israel é o manto de oração judaica. Depois colocaram a estrela na ponta, mas o manto de oração é branco com 2 listas azuis, né? Então, o Estado foi criado, a bandeira é um manto de oração. E Isaías, 600 anos antes de Cristo, já perguntava, né? Alguém viu coisa semelhante? Poderia uma nação nascer num só dia? Existe isso? É possível? Como isso é possível? Mas Israel esteve de parto e nasceu em um só dia. Esse milagre aconteceu. No dia 14 de maio de 1948. Só Deus para No fazer dia isso. 14 de maio de 1948, Israel, no meio de um deserto, foi criado, aquela figueira que estava seca, brotou, lançou seus ramos e está crescendo, 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 crescendo. E Jesus deixou bem claro, ele falou assim, que a geração que visse a figueira brotar não passa sem que todas essas coisas aconteçam. Silêncio. Silêncio. Que geração é essa, né? Que geração é essa? A geração que viu a figueira brotar. Que geração é essa? De 1948. Então, eu baseado nesse texto, irmãos, vocês não precisam pensar como eu, né? Mas baseado nesse texto, a geração está passando. No próximo mês, no dia 14 de maio de 2021, Israel estará fazendo 73 anos. 74 anos já. Dia 14 de maio agora. A geração está passando. A geração está passando. Tá? Agora, recentemente, né, os judeus fizeram um movimento mundial de oração, isso, pastor, invocando a vinda do Messias, pedindo a vinda coisa do que Messias. não acontecia em milhares de anos. Exatamente. Então nós vemos até um movimento dentro dos judeus, dentro de Israel, pedindo a vinda do Messias. Segundo essa linha de pensamento, irmãos, que vocês não, novamente afirmo, vocês não são obrigados a aceitar, mas se Jesus fala que a geração que viu a figueira brotar não passa, essa geração já está com 74 anos. Aí ele fala assim, todas as coisas, ele fala assim, todas essas coisas que eu falei em cima vão ter que acontecer, todas essas coisas, inclusive os 7 anos de tribulação. Então, nesse 74 aumenta mais 7, que a gente não passa. Não sei se vocês entenderam. Esticando, irmãos, que a pessoa fala, mas Marcos, como que você pode... Então Jesus pode vir a qualquer momento? Eu falei, pode, irmão, a gente está na iminência dele vir. Sim. A gente está na iminência dele vir. O que eu posso extrair desse texto, se o meu pensamento estiver correto, se a parábola da figueira, se a figueira está se referindo ao Estado de Israel, que brotou no dia 14 de maio de 1948, o que eu posso dizer para vocês é que quando Jesus vier em poder e grande glória, não para o arrebatamento da igreja, poder e grande glória lá quando as potências dos céus forem abaladas, né? Porque ele falou que todas essas coisas têm que estar dentro dessa geração, né? Vai ter que ter pelo menos uma pessoa viva aqui na Terra que nasceu em 1948. Pelo menos um. Não é isso, pastor? Senão a geração passa. Sim, claro. Né? A geração de 1948 passa. E Jesus fala assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso tudo, irmãos, é para nos alertar da proximidade da volta de Jesus, né? Amém. A gente que ama Ele, não tem coisa que deve ocupar mais o nosso coração do que estarmos 100% voltados esperando por esse homem que a gente ama demais, né? Claro. A partir do momento que você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, a coisa que a gente deve mais ansiar é estarmos com Ele, né? Então é isso que eu gostaria de deixar nesse encontro, né, pastor, aqui, de despertar os seus ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, a dar a importância devida para esse homem, né? A pessoa fala, Marcos, às vezes você tem umas ideias muito radical, né? Ele falou assim, Jesus não me parecia menos radical quando foi para a cruz por minha causa, né? Então, eu tenho que ser um pouco radical também, né? Testar tudo, irmãos, inclusive o que eu falei pela palavra do Senhor, tudo que está aqui, né? O que foi falado, o que você ouve, vê se está aqui primeiro, né? Peneira pela palavra do Senhor, que ela é viva, ela vai trazer entendimento para você. O Espírito Santo vai estar trazendo à luz todas as dúvidas que você tenha. Você pode medita na palavra que a resposta vem, não é isso? E pastor, só para finalizar assim, eu gostaria de concluir assim, né, que eu vejo tudo nisso
inclusive nessas coisas do Apocalipse que a gente não falou muito, das trombetas, selos, enfim, tudo nisso eu vejo o amor de Deus ainda. Eu falei assim, meu irmão, trombetas, um meteoro caindo, você vê o amor de Deus ainda? Mas é tudo chance para um povo rebelde, não é isso? Eu não tenho filho, mas vamos supor assim, vocês que têm, vocês falam, filho, você não vai por essa estrada no meio desse bosque, que ela é muito perigosa. Tem muito bandido, filho, tem muitos assassinos, tem muita gente que vai te roubar, tem muita gente que pode te machucar fisicamente. Aí o filho olha para você e fala assim, mas eu vou. E o filho vai. Aí então Jesus fala assim, é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário às vezes que esse filho leve uma paulada. Para ele ver o amor do pai, realmente. O pai me amava, ele quis me alertar. Então eu fico muito preso nessa palavra que Jesus fala assim, é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Então é necessário a humanidade passar por essa paulada. E até nessa paulada eu vejo o amor de Deus. Né? Glória a Deus. Né? Amém. Queridão, então é isso, pastor. Nós queremos agradecer desde já, né, esse tempo junto que nós tivemos junto. Espero ter outras oportunidades de ter você aqui conosco. Somos muito edificados. Queremos agradecer a Deus pela tua vida, Marco, por você que está nos assistindo. Que a graça e a paz de Jesus venham sobre a tua casa, sobre a tua família. Tenho certeza que todos nós fomos abençoados nessa noite. Nós vamos ter mais coisa ainda para falar nesse assunto. Esse assunto é um assunto muito vasto. Nós podemos estar a noite toda aqui, horas e horas falando sobre isso, mas é meio que impossível, né? Mas então nós vamos separar em algumas partes. Ele já está lançado o convite para a gente fazer outros momentos. Na verdade, hoje praticamente a gente só falou sobre o arrebatamento da igreja. A primeira de muitas perguntas que a gente ia tentar responder para você, caro ouvinte, mas tenho certeza que o Espírito Santo fluiu aqui, o momento foi abençoado, você foi abençoado na sua casa e nós agradecemos pela sua aliança com o Senhor Jesus, pela abertura do seu coração para ouvir a palavra de Deus. Acho que o grande ensinamento hoje é isso. Se prepare, querido, Jesus está voltando, os sinais estão aí, são claros, são visíveis, patentes, não brinque de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo e de ser o inimigo mortal das nossas almas. Então alinhe o seu coração com Deus, abra o seu coração para Jesus. Você que ainda não conhece Jesus, nos procure, entre no nosso site, casanarrocha.com, lá você tem artigos, vídeos, áudios, você também pode semear na nossa vida ali, nesse ministério, tudo isso que nós estamos fazendo. Nós sempre queremos deixar essa oportunidade. Você sentiu no coração, quer fazer parte de toda essa obra linda que Deus está fazendo, você tem essa oportunidade através do nosso site casanarrocha.com. Tá bom? Então cresça, floresça no Senhor. Você está fazendo alguma coisa errada na sua vida, o Espírito Santo está falando com você. O tempo de mudança é hoje. Não fique procrastinando, deixando para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Jesus pode voltar meia-noite, se voltar, como é que fica você? Então, o tempo de consertar, de se aliançar com Deus, de buscar o Senhor, é agora. As portas da graça ainda estão abertas para nós, para você, para cada um daquele que se arrepende, confessa o seu pecado e deixa as práticas equivocadas e erradas à luz da palavra de Deus. Tenha uma vida de fé. Uma fé confiante. Quem confia entrega, quem entrega descansa. Confia na obra de Jesus de Nazaré, não na sua religiosidade, não na herança genealógica, né, descendência natural ou religiosa que a gente recebe dos nossos pais, mas nós confiamos na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E Jesus mesmo disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Obedeça a palavra de Deus, como o Marco falou, filtre tudo que você ouvir, assistir, através da palavra de Deus. Você viu aqui várias citações bíblicas, porque a nossa base, o nosso fundamento é a palavra de Deus. A Igreja Casa na Rocha tem como missão, como lema, que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento e nós valorizaremos os relacionamentos. Amém. Isso é lindo, relacionamento com Deus, relacionamento com os nossos irmãos, a coinonia, né? O estar juntos uns aos outros, a nossa família, temos que amar, é nosso primeiro ministério, e também nos relacionar com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Por isso esse trabalho através da internet, das mídias sociais, para que o máximo de pessoas que às vezes têm interesse nesse assunto escatológico, final dos tempos, profecias bíblicas,
arrebatamento, possa entender esses assuntos que ao mesmo tempo são simples, são complexos também, precisam ser muito bem estudados. Sim. E desde já, querido, eu quero agradecer de todo o coração, te dar o parabéns, você é um cara extremamente preparado, que eu admiro demais. Poxa, pastor, eu que e te agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Pastor, eu que agradeço, tá? Queria pedir desculpas aos irmãos, a gente fica um pouco nervoso, gosto muito de aula ao vivo, assim, né? O live é um pouco mais complicado, mas Deus sempre dá graça. Mas você foi muito bem, parabéns, tá, querido? Deus abençoe a todos, irmãos. Então, amados, nós queremos terminar orando, tá? Orando por você, pela sua casa, pela sua família. E não esqueça de entrar no nosso site, casanarrocha.com. As nossas redes sociais também vão estar colocadas aí na tela, é Igreja Casa na Rocha. Nosso YouTube, nós vamos colocar no YouTube também esse vídeo, já está disponível no Facebook e alguns trechos no Instagram também. YouTube, Facebook e Instagram, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Então, entre em contato conosco, estamos à disposição para servir a sua vida, te conduzir nesse caminho de vida eterna, de salvação. Tenho certeza que você foi tocado por Deus e Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Quero terminar com um versículo da minha vida. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você amar Deus, querido, Deus tem coisas maravilhosas, inclusive o céu, para você, para nós, para todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo. João 17,3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, disse Jesus, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus a quem tu enviaste. Então esse é o desafio da nossa vida, conhecer Jesus, conhecer mais a Deus. E por isso que é importante a comunhão, estarmos juntos, meditando, refletindo e crescendo na palavra do nosso Deus. Vamos orar então, Marco? Quero que você termine então orando pelo nosso povo, pela nossa gente, passar essa bênção também, essa peteca aí nas suas mãos. Ore pelos nossos irmãos, ore por nós e vamos encerrar esse momento te agradecendo por estar conectado conosco. Compartilhe, irmão, com outras pessoas. Joga nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Use, que Deus te use como uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Deixe seus comentários, pedidos de oração. E agora, nesse momento, nós queremos terminar orando por você. Vai lá. Senhor Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nós elevamos o nosso coração até o Senhor, Senhor Deus. Amém. Uma forma de agradecimento, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Por estarmos aqui, Senhor Deus, discutindo a Tua Palavra, fazendo com que esse pedacinho da Tua igreja cresça, Senhor Deus. Cresça em conhecimento, cresça em sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, eu, pastor Giovanni, nós pedimos por todas as pessoas que estão ouvindo, amém, por todas as pessoas que vão ouvir essa ministração, sim, Deus, que o Senhor os abençoe, Senhor Deus. Abençoe no corpo, abençoe na alma, amém, abençoe no espírito. Sim, Pai. Senhor Deus, dá esperança para as pessoas, Senhor Deus. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, amém, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que a Tua presença seja presença de esperança para todos, Senhor Deus. Amém, Jesus. Sim, Senhor Deus, Pai. que as pessoas que estão com medo, que estão com ansiedade sim, desses tempos difíceis, sim, Senhor Deus, que elas saibam que a Tua mão protetora protege, guarda e esconde elas do maligno, Pai. Amém, Jesus. Sim, Senhor Deus, aumenta a confiança de quem está assistindo. Amém. Aumenta, Senhor Deus, amém, a bênção sobre a vida de quem está assistindo. Sim. Senhor Deus, prepara a Tua igreja, prepara a Tua noiva. Amém. Pai, limpa. Senhor Deus, nós estamos limpando as nossas vestes amém, para o dia glorioso do arrebatamento. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aleluia, limpar as nossas vestes. amém. Senhor Deus, ilumina o nosso caminho. Nós te pedimos Glória, em nome de Jesus, que todas essas pessoas, Senhor Deus, da Igreja Casa na Rocha, todas as pessoas que vão ouvir amém, essa pregação, essa ministração, sejam abençoadas Deus, do corpo, na alma e no espírito, amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus amados. Então, nós vamos deixar aí disponível para você os nossos dados, as nossas informações. Se você sentir no seu coração, você pode contribuir conosco. Deixamos a oportunidade de você ser um cooperador fiel na casa de Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus vos abençoe, meus amados. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com o nosso Senhor, o nosso Deus.